Boa noite, família, boa noite. Estamos aqui começando mais um Resenha dos Crias hoje. Um papo bacana, futebol, história, esporte, vida. Aqui é uma conversa bem aberta, tá? Estamos com um convidado bem interessante, com bastante história para contar. Estamos aqui com o nosso âncora do podcast, Toniquinho. Cumprimenta aqui, como é que você tá, meu parceiro? Tava de férias também? Tava de férias, né? Tava de férias, mas tô de volta aí. O público pediu, eu voltei. Vamos falar aqui do nosso patrocinador master, Conecta Foot, que conecta atletas, clubes, psicólogos, projetos sociais, tudo voltado ao futebol. O que seria isso, né? É um verdadeiro ecossistema futebol com a base, né? E sigam a gente aqui também, Cast dos Crias, e dê muito like hoje que a entrevista é boa, hein? Vamos lá, o nome dele é Wellington Militão. Boa. Obrigado, Wellington. Tindurim. Tindurim. De onde vem esse apelido Tindurim? Putz, cara, primeiramente, boa noite, Boa noite, obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer estar contando um pouquinho da história, contar um pouquinho de tudo aquilo que a gente viveu no futebol, sabe que o futebol tem várias histórias, resenhas, então obrigado pela oportunidade. Cara, Tindurim, me fizeram muito essa pergunta e aí é um apelido que eu tenho desde criança, que na verdade eu já nasci com esse apelido, e aí um dia eu perguntei ao meu pai o que era. Eu sou mineiro, sou natural de Uberaba, Minas Gerais, e mineiro tem a mania de encurtar as palavras, né, contar causa, essas coisas, e aí falou que eu era um bebê muito duro, rígido, e um tio meu que pegava, vem com o tio Durim, e acabou ficando tio Durim. Só que isso é um apelido que vem desde que eu me entendo por gente, desde criança. Eu nem cheguei a conhecer esse tio e já era esse apelido. Então foi uma coisa que começou ali nas peladas, nas ruas e acabou me acompanhando aí dentro do futebol. Tá, você falou, pegando já o gancho, então você nasceu em Minas Gerais? Isso, em Uberaba. Qual é a tua idade lá? Cara, eu nasci em Uberaba, né? E saí definitivamente com 14 anos. Então você já começou os primeiros passos aí no esporte, futebol, começou em Terras Mineiras, então. Isso. Tanto que a família toda mora lá. Comecei ali na escola ainda, tá, com vários outros esportes, era a escola integral que a minha mãe tinha matriculado, então comecei no judô, futsal, futebol de rua, e depois com 14 eu cheguei a sair de casa para fazer testes, vamos dizer assim. Tá, aí você, então, aquela velha história, começou no futebolzinho de rua, escola, se destacava entre os amigos, vamos ver se tem futuro, E aí você foi até os 14 anos, com 14 anos você partiu para tentar a vida no futebol. Isso, cara, foi uma história muito engraçada. Conte para nós. Porque o início ele é comum para a grande maioria, né? Você começa a se destacar na sua rua, depois no teu bairro. E aí chegou um momento que estava sendo destaque da cidade, artilheiro com tantos gols, batendo recorde e tal. E aí a história começou quando eu comecei a fazer alguns testes. Só que eu sou de uma família humilde, nunca faltou nada em casa, mas como a grande maioria era simples, né? Vamos dizer assim. E tinha um cara que foi o primeiro pai que eu falo, que tirando o meu pai biológico, né? O primeiro pai no futebol, que era o senhor Walter Picolé. E esse cara, ele tinha uma genialidade de arrumar testes para eu fazer, só que ele arrumava outros atletas para fazerem um teste, para que eu pudesse ir de carona. Então, os primeiros testes eu fiz no Atlético Paranaense, aí passei, aí na época, o hotel não está pronto, o CT do Caju lá, vamos reformular o CT aqui e construir um outro hotel. Aí acabei voltando para Uberaba. Depois ele arrumou um outro no Americana, e aí esse foi engraçado que eu passei, esses dois amigos que foram não tinham passado, e aí, pô, com 13 para 14, você vai ou você quer ficar? Eu falei, pô, vou fazer o quê? Vou ficar com 13 anos. Meus pais têm meus irmãos em casa, então eles continuaram a vida lá e eu que saí para poder jogar. Então nesse primeiro aconteceu isso, fiz alguns testes e voltei para Uberaba. E aí eu falo que foi, não acredito em acaso, né, mas aconteceu assim, o time que eu saí para fazer o teste e fiquei, que foi o Litoral, o time do Pelé. Mas a história é engraçada porque o cara que me trouxe, ele não era empresário de jogador de futebol. Ele namorava uma mulher de Uberaba e foi fazer uma moral com o sogro.
Porque o sogro tinha um canal de, assim como na época não tinha um podcast, mas era um canal da cidade ali, esportivo, e ele era envolvido no esporte. Falou, pô, tem um menino bom aqui, e esse cara era contador do time do Pelé. E eu falei, vou levar esse cara lá, esse neguinho lá, e vamos ver o que dá. Só que eu fui pra fazer o teste e arrebentei os caras, pô, pode deixar ele aqui. E aí que foi que começou a minha história no litoral com 14 quantos anos. 14? 14 anos. Com 14 anos você iniciou, teoricamente, no futebol de alto rendimento, no litoral, através dessa história. Isso. Qual que é o nome do contador? Sérgio. E aí ele não era empresário e acabou se tornando meu empresário. Aí o Sérgio levou você para o litoral e você foi ali que você começou. Como é que foi essa litoral, envolvimento? A gente sabe que você tem algumas coisas com o Pelé. Conta como é que foi essa questão como é que você se adaptou no litoral e os próximos passos aí. Como é O que Pelé foi? era dono do time, né? Exato. Então, o litoral, ele tinha o Pelé como um gestor ali, como dono, né? Vamos dizer assim. E quem fazia toda a gestão do clube era o Manuel Maria. Então, o Manuel Maria ex-Santos, tal, lendário no Santos, ele era o coordenador geral. Aí nós tínhamos 3 equipes só, era sub-15, 17 e 20. E os treinadores eram os filhos do Manuel Maria. Então era o Arão e o André, que depois foi treinador do Santos, os dois, enfim. E aí a minha história começou lá. Então com 14 eu cheguei no litoral, fiz esse teste, voltei para Minas, porque tinha a questão de ano letivo escolar e tal. E aí cheguei já com... Eu faço aniversário em janeiro, então cheguei ali 14 para 15 para começar o ano letivo e dar sequência. E aí é toda uma mudança, porque em Uberaba treinava terça, quinta e sábado. Chega no litoral, treinos todos os dias. Então começa ali aquela questão de formação, só que pensando no alto... Começou a deixar de ser jogador, começou a ser atleta, né? Que eles falam, né? Começou a deixar de ser jogador, começou a ser atleta, né? Treinando todo dia, alto rendimento. Exato. E aí você chega ali e começa a se deparar com os primeiros obstáculos, porque, pô, era muito tímido, a questão de socialização, você já não é mais o destaque da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, já tem caras melhores que você. Esse é mais um. Ali você é mais um. Tentando buscar seu objetivo ali, mas como você Exato. disse, não é mais o Wellington, ou o apelido que eu esqueci aqui. Tindurim, da cidade lá do Uberaba que brilhava, né? Você foi pro Santos, uma cidade maior, onde tinha inúmeros jogadores, vários jogadores passaram pelo litoral, né? Você vê assim, vários jogadores do Santos tiveram passagens pelo litoral, depois eles migram pro Santos, né? Exatamente. Tinha essa interconexão por ser o time do Pelé, tinha essa conexão por ser o coordenador ser o Manuel Maria, e Santos costumo dizer que é uma cidade, eu vivi lá por muito tempo, é uma cidade que os moradores são bairristas, sabe? Sim. Eles têm um orgulho de ser dali, de pertencer àquilo ali, então é um meio em que todo mundo se conhece, todo mundo se comunica, tem o Santos, tem o Jabaquara, tem a Portuguesa Santista, então vira e mexe sim, atletas que de repente não eram aproveitados no Santos vinham para o litoral, jogos treinos eram constantes entre Litoral e Santos, chave de Copa Tupi, chave de Campeonato Paulista era Santos, Jabaquara, Litoral. Então, os times aqui do ABC também, que estava mais próximo desse chaveamento. Então, esse foi o primeiro contato. Esses tipos de competições, né, que não disputavam em Minas, um nível acima. E aí esse foi o start assim, da minha carreira. Tá. E aí você ficou quanto tempo no litoral? Aí outra história legal também. Tem bastante história legal. Tem, sabe por quê? Eu cheguei num momento no litoral que eles começaram a fazer um projeto, não sei se vocês conheceram na época, que chamava Campus Pelé. Não, eu não conheço. A ideia desse projeto seria a junção, o litoral ia se juntar com o Jabaquara, e ele ia ter o Paulista em Jundiaí e o Lausanne na Suíça. Então a ideia era que fizesse um tour, um caminho dentro desses 3 clubes, né? Saía do litoral ou do Jabaquara, iria para o Paulista de Jundiaí, do Paulista iria para a Suíça. E aí tinha um investidor, um banco investidor à época. E então eu fiquei no litoral um ano e meio,
que eu cheguei dos 14 para os 15, como eu faço aniversário em janeiro, e nos 16 eu já fui pro Paulista. Ah, você fez essa transição. Eu já fui pro Paulista de Jundiaí. E aí calhou que nesse meio foi aquela aparição que teve com o Pelé, e aí deu um boom, eu já fui Como é que conta a aparição do Pelé? Pô, você é a cereja do bolo. Como é que foi que aconteceu isso? Cara, Olha as máquinas e conta esse pedaço. Como é que foi? cara, se eu falar pra você que eu sonhava com 0,5% do que aconteceu, é mentira. Como é que o Pelé ele era presença constante no litoral, aparecia de vez em quando, vocês não viam? Como é que você já tinha enxergado o Pelé e como é que chegou nessa situação aqui desse episódio? O Pelé, antes, era o Pelé, o deus do futebol, intocável, né? Quando eu cheguei no litoral, eu já sabia que ele tinha aparições por lá. Que ele tinha vamos dizer assim, uma constante aparição dentro do que a gente tinha ali como um campo, como um CT, porque era só um campo e os adjacentes ali, o alojamento. Então vários dos meninos que já estavam ali há mais tempo já tinham seus retratos, suas recordações com ele. E eu ainda não. Então nesse período que eu fiquei de 1 ano e pouco, essa vez do primeiro contato com ele foi essa única vez. Só que teve todo o destaque, teve todo o empenho. E aí quando ele chegou, eu me recordo que foi numa entrevista que ele estava fazendo com o filho, com o Edinho, né? Super gente boa também. E aí tinha a ideia desse projeto. E aí ele abraçou eu e um outro atleta, o Felipe, na ocasião, que éramos os 2 destaques do time. E aí ele fez a comparação com o Diego e Robinho na época, né? Porque falou assim, os únicos 2 atletas que eu abracei foram o Diego e o Robinho. Então presta atenção nesses 2 aqui e depois vocês me falam. Foi mais ou menos isso. E dali em diante foi uma transformação, por quê? Porque o primeiro passo desse projeto que eu tenho em mente acabou sendo eu e o Felipe os exemplares, sabe? O primeiro passo de sair do litoral e ir para o Paulista acabou sendo nós 2. Um fato que é interessante porque assim, hoje é muito comum você ver os meninos cada vez mais novos serem profissionalizados, né? Naquela época não, se você vai ser profissionalizado com 16 anos, uau! Caraca, eu vou ser profissionalizado e não vai ser um menino do sub-20. Então são coisas que às vezes a gente tenta falar ou explicar isso pro pai, para um menino que é um pouco mais novo, é normal. Mas eu tô falando de 2005, não era comum. Não era comum, porque não sei se quem está nos assistindo sabe, você só pode profissionalizar depois dos 16 anos, né? Só pode assinar o vínculo ali de carteira assinada. Ali depois dos 16, né? Faz parte da Lei Pelé, né? Que faz parte da Lei Pelé. E se logo no primeiro ano você já consegue esse feito, Então você saiu, tô me conectando. Litoral, toda essa repercussão, Pelé apareceu, teve a reportagem. Isso. Tal, e aí você falou que sua vida mudou, você falou que não sonhava 1% depois que você teve esse com o Pelé. Você acha que o fato de você ter aparecido nessa entrevista com o Pelé potencializou para você poder seguir no projeto, por exemplo, o primeiro estágio que é o Paulista? Aí você, Santos, foi pro Paulista, e aí chegou no Paulista, integrou o elenco e seguiu treinando. Cara, mudou completamente porque eu saí do litoral em 1 ano. A gente tá falando de que eu saí de Minas Gerais e fui pro litoral, que é uma espécie de adaptação, né? Você sai do interior, vai para uma cidade um pouquinho maior, porque Uberaba tem quase os mesmos habitantes de Santos, mas em questão de desenvolvimento é outra coisa. E aí em 1 ano você tem uma adaptação mais ou menos e já vai pro Paulista. Tá. E aí quando eu cheguei no Paulista, beleza, ficou um tempo lá sem esse contrato, depois assinou um contrato profissional no Sub-17. Ficou um tempinho, assinou um contrato no Sub-17. Quem tava no Jundiaí nessa época? Que ano que foi? 2006, 2007. 6, 7. 6, 7. O Paulista estava no momento de Série B do Campeonato Brasileiro. E aí no time profissional era Rodrigo Fabre, Jorginho, Ricardinho 10. Porra, admirava muito o Ricardinho.
lateral Marco Aurélio, acho que o Herbert tinha saído porque eles tinham sido campeões da Copa do Brasil um pouco antes, né? Tá. Ele e o Christian tinham saído. O Corelli que depois jogou no Santos. Isso. Então o Paulista estava bem, estava na Série B de brasileiro. E aí eu cheguei, e aí por conta desse projeto, tinha uma estrutura enorme, cara. Estrutura enorme. Acho que foi um dos primeiros clubes a ter o núcleo de psicossocial, assistente social, psicóloga e psicopedagoga, aula de entrevista com o professor, um monte de coisas. E aí eu cheguei lá e no campeonato 17, sub-17, comecei a me destacar também. E tinha feito meu primeiro contrato. Quando deu 18 eu renovei o primeiro contrato. Tá. E aí renovei, tinha feito o primeiro contrato 2, 3 anos, sei lá, e depois renovou para 5 anos. E aí foi nesse momento que, até então, a questão do Pelé estava meio adormecida. Deu esse boom pro Paulista e ficou em stand-by ali, sabe? Mas quando eu renovo o contrato, aquele cara que então era meu empresário, ele colocou uma cláusula lá que eu tinha que ser emprestado para um clube de Série A. E aí foi onde ele chegou num dia e falou assim, pai, escolhe aí Santos ou Palmeiras. Aí, pra ir por empréstimo, né? E aí eu fui pro Santos. Por quanto tempo no Paulista? No Paulista também 1 ano e meio. Um ano e meio, quase 2 anos completo. Tá. E aí depois do Paulista, você foi pro Santos. Aí eu vou emprestado pro Santos. Volta para a mesma cidade, mas Santos, para pro outro Santos. time, né? É, Que ano que era? 2009. Já pegou quem ali? 2009? Foi campeão nesse ano, não foi? Paulista ou não? Foi Campeão paulista, né? Foi Esse ano campeão aí, né? paulista. Não, essa época Neymar já tava, Geilson, Neymar já não, tava não. lá? Não. eu tava, mas tava no na base ainda, profissional. mas não tava no profissional. Ele tava no profissional. 2009 já tava no profissional. Tava. Porque eu não peguei ele no profissional. Não. Durante toda a base ali, 15, Pode continuar, durante, só fazer a toda, pesquisa aqui. durante toda a base 15, a gente jogava contra. Aí era Alan Patrick, Neymar. E os caras já estavam lá no Santos desde de mais novinho. Quando eu saí pro Paulista e depois voltei pro Santos, a rapaziada já ainda estava lá. Só que muito mais bem desenvolvida, porque, pô, você tá num clube grande desde os 10, 12 anos. E aí eu voltei com 18, né? E aí já tava... eles tinham acabado de ser campeões paulista, numa Copa da Itália, sub-20. Então tinha subido Ganso, Neymar, André, Alan Patrick, essa rapaziada toda já estava no profissional e eu cheguei pro 20. Cheguei pro sub-20. E esse pesou muito pra você, essa comparação, que você seria o novo Robinho? Te atrapalhou? Te ajudou? Cara, na hora, você pensa em jogar bola, você pensa só em mostrar o que você sabe, mas depois de refletir bastante, eu percebo que sim. Eu percebo que sim, porque até nas entrevistas da época eu falava, cara, eu quero ser o Tindurim. Rodrigo Souto, tinha verdade esse time aí, tava todo mundo, Tinha né? time bom. Roberto Brum, Rodrigo Souto, tava o Germano na época, Germano. o Ganso, o Madison, Molina. Um time muito Você bom, chegou, muito mas bom. você chegou para jogar no Sub-20. No sub-20. Eles eram profissionais, você chegou no Sub-20. Você Isso. tava uma categoria um ano abaixo do dele sempre foi Isso. um ano abaixo, tá. Então, Neymar é 1 ano mais novo que eu, Alan Patrick mesma idade, André é 1 ano mais velho, só que o Santos tinha uma cultura na época que os outros times não tinham tanto. Eles sempre jogavam com uma idade abaixo, vamos dizer assim. Se o sub-20 fosse 91, eles colocavam o time 92. Entendi. Eles colocavam uma idade mais baixa e acabavam subindo os outros para a próxima categoria. Era um time que fazia muito isso. Depois os outros times começaram a fazer também, com o intuito de aproveitar melhor os jogadores que estão no primeiro ano da categoria ou dar uma oportunidade para o último ano já na próxima. Mas o Santos foi meio que, na época, foi meio que pioneiro nessa Aí questão. você tava Santos, 2009, Santos. Como é que foi a trajetória no Santos? Como é que era a estrutura? Como é que foi essa mudança? Saiu do Litoral, não sei qual é a estrutura, foi pro Paulista, que deve ter alguma estrutura, foi pro Santos. Como é que foi também na sua cabeça a mudança de
estrutura, porque você foi cada vez mais ficando perto de grandes estrelas, né? Você falou, você era o cara de Uberaba, que era dono da cidade, foi pro litoral, já não é mais o dono do clube. Isso. Tá jogando bem, foi pro Paulista, já pegou pessoas lá vividas no futebol. Foi pro Santos. Como é que foi isso dentro? Como é que você foi tratando isso aí, cara? Cara, eu sempre fui muito pé no chão. Muito pé no chão. Acho que o que me ajudou muito foi a base familiar. Então fui muito tranquilo. Não deslumbrei com nada. Você ficava empolgado em conhecer coisas novas. E eu gosto de falar muito que o futebol te proporciona o conhecimento de lugares, de repente, que você não frequentaria em Uberaba, conhecimento de outras pessoas, outras culturas. Você mora em alojamento com um monte de moleque do Brasil inteiro. E foi uma transição tranquila, você sair do litoral, um clube pequeno, veio pro Paulista, um intermediário ali que na época já era bom, que era a Série B do Brasileiro, com toda a estrutura que tinha, e depois pro Santos. E aí quando chegou no Santos, que foi a pergunta do Tunico, acho que o que mais pesou foi a questão do Robinho, porque estava adormecida até então a questão do Pelé, Tá. só que quando eu chego no Santos, o jogador apadrinhado pelo Pelé. Já vem com um bom cartão de visita, né? Veio com um bom cartão de visita. Com responsabilidade também nas costas, Exato. né? E aí eu era o novo Robinho. Bom, Robinho na época estava, se eu não me engano, no Real Madrid. Tava Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid, seleção brasileira, cotada a ser melhor do mundo. Se eu estou comparando um atleta ao Robinho, o que eu espero dele? Espera muita Pra Europa, coisa. assim. Exato. E no Paulista, como não tinha pressão nenhuma, cara, eu jogava tranquilo, leve. E não pela pressão, pela comparação, porque isso também, depois que você entra em campo com um certo tempo, isso passa. Mas era a comparação em características. Eu não era um cara habilidoso de drible igual o Robinho era. Eu sempre fui um cara mais habilidoso no quesito de dar um passe, no quesito de visualizar o jogo. Você era mais Diego. Eu era campo, quase né? mais o Diego. Mais Diego, no campo você era mais Diego, né? Exatamente. Só que por ter essa novo Robinho, o pessoal esperava que eu fosse dar as pedaladas. Então, nesse quesito de comparação, foi um pouco... Foi pesado, né? Foi pesado nesse quesito. Mas assim, quem tá jogando na hora que entra em campo, cara, não tem peso, não tem... Até falar assim, que é até um privilégio, mas não... E aí você chegou a jogar no Santos, qual período? Como é que foi essa passagem no Santos? Até quando você foi? Até onde? Como é que... Cara, aí eu falo que no Santos pesou por um seguinte, depois de muito tempo eu fui refletir sobre isso. Lá no litoral, quando eu jogava no litoral, os caras que estavam no Santos jogando contra eram os mesmos, a grande maioria, de quando eu voltei do Paulista. Ou seja, eu comecei lá com 14, 15, Tá, fui pro Santos com 18, 19. certo. Era quase a mesma turma. Que Serginho, tava no Santos. que tava no Santos. E fez a migração do litoral pro Santos. Não, que tava no Jogavam Santos. contra, já jogavam estava, entendi que ficou lá, entendi, É. entendi. Neymar, o Serginho que jogou no Palmeiras estava na Ponte Preta, Alan Patrick. Essa rapaziada tá no Santos, estavam no Santos desde 12, 13 anos. Então, quando eu cheguei lá, o que eu percebi? Tinha um cara que hoje ele joga futebol, o Breitner. Treinava com a gente, ele era mais velho. Treino de fundamento, o Santos tinha muito isso. Toda terça-feira. Cruzava aqui, direita, gol. Cruzava daqui, esquerda, gol. Cruzava daqui, cabeça, gol. Os caras já estavam completos. Tá. Já estavam completos. E eu tinha algumas deficiências para trabalhar. Tanto que eu desenvolvi essas habilidades no Santos. Então foi isso, cara. Essa junção de time ali, de momento. E aí eu cheguei no Santos em 2009. Nós disputamos um Paulista Sub-20 e depois a Copinha. E a Copinha fizemos uma campanha maravilhosa. Eliminamos o Palmeiras na semifinal. E depois perdemos a final pro São Paulo. 2010 já, no comecinho, né? No começo do ano de 2010. Tava nesse time aí. Do São Paulo? Do Santos? Cara, no Santos era Alan Patrick, Nicão, Felipe Anderson, Gustavo Henrique. Você? Eu,
Renan Mota, Eu lembro desse Alemão, time aí. vários outros. E no São Alemão, Paulo era o Alemão era Lucas, bom. Casemiro, Oscar, Wellington. Então Jogo bom. era um joguinho bom, deu um joguinho bom. Dois timaços, dois Dois timaços. timaços, Eu cara. lembro dessa final aí, pô, Santista, timaços. né? É. Eu lembro dessa final, cara. Era pro juiz ter expulsado o goleiro dos caras, mas não quis Mas expulsar. enfim, continua aí. Foi. Isso foi nossa, você pegou um ano de ouro, né? Porque o Santos brilhou na copinha nesse ano, né, cara? Todo mundo dava o Santos como, porra, possível campeão, né? Que São Paulo tava forte também, acabou ganhando. Isso. Na verdade, o Santos vinha bem já. O treinador era o Narciso. Narciso. O Santos já vinha bem quando eu cheguei lá. Eles tinham sido bicampeão paulista sub-20 e, se eu não me engano, bicampeão de um torneio que tinha na Itália. E foi nessa transição que acabaram subindo o Alan Patrick, Ganso, Neymar e os caras. Nesses bicampeonatos aí. Então ele já vinha com uma força por ter sido bipaulista. Então começou o campeonato, tiveram algumas mudanças. Jogadores que estavam na seleção e não poderiam vir para a Copinha. Então a gente começou o campeonato meio que capengando, né? Tinha dividido a equipe um pouquinho, uma parte tinha atletas que iam para a seleção, uma parte estava disputando, tinha um outro campeonato que eu não me lembro agora, mas estava treinando para esse, e aí o time da Copinha. Então a gente começou um pouco quebrado, vamos dizer assim, e depois a gente ficou em Rio Claro, se eu não me engano, e depois foi chegando todo mundo, os meninos que estavam na seleção, e aí embalou o time e a gente chegou na final contra o São Paulo. Tá. E aí, infelizmente, perdemos, né? Infelizmente perdemos, mas nós passamos por outra barra também que foi contra o Palmeiras na semifinal. Acabamos passando nos pênaltis. Tinha sido 3-3, um jogo de 3-3 semifinal, cara. Jogaço. E aí passamos nos pênaltis, cheguei a cobrar o terceiro pênalti. E aí, pausa aí, quero entender uma coisa. Como é que é a sensação de cobrar um pênalti num jogo desse, cara? Tu não fala, me descreve rapidamente, mas é uma sensação. Quanto tempo demora pra chegar no meio do campo até a bola? Até a bola. Cara, não sei se vai dar pra passar o pênalti. Não sei se vocês vão conseguir passar o pênalti aí, mas se conseguir... A gente caça. Tá, depois você coloca aí. Nossa produção já tá, produção. Pênalti da final, semifinal da Copinha 2010, Santos e Palmeiras. Olha o pênalti que ele bateu. A produção vai pôr no telão aqui pra nós. Eu tenho ele aqui, é porque ele é engraçado e depois ele me rende uma outra história lá na frente. Foi contra o Palmeiras e depois eu fui pro Palmeiras. Cara, pressão, só que no Paulista... Eu não lembro onde foi o jogo. Onde foi o jogo? A semifinal. Não, a semifinal. Contra o Palmeiras foi em São... Eu não lembro. Eu lembro que não foi em São Paulo esse jogo. Não, foi em São Carlos, algum lugar. Eu lembro que o Palmeiras tinha uma sede nessa cidade, não sei se foi em São Carlos. Que aí tava toda a torcida era do Palmeiras, a gente sem torcida. E quanto o São Paulo na final também, a gente sem torcida. Com um número menor de torcedores, quer dizer. No Paulista, à época, podia a paradinha. E aí eu, moleque, quero jogar no profissional, vi um cara lá no Atlético Paranaense, Alain Mineiro, deu a paradinha. Eu vou treinar isso aí. Cara, e era bizarro porque eu fazia no treino, os goleiros e sabiam que eu ia dar a paradinha e caíam, mas não era aquela paradinha de... Sabe aquela que o Neymar deu no Rogério Ceni? Sim. Depois vocês vão ver ali. Eu fiz isso. Então... estádio lotado e tal. Falei assim, cara, eu treinei a vida inteira, foi dar a paradinha. Eu vou dar a paradinha. Você era o terceiro, o quarto batedor, o último, você lembra? Eu era o terceiro. E tava empatado. Aí eu cheguei, corri, parei, paradona. O goleiro pulou lá na trave. Aí eu só empurrei. Então assim, tem que ser... bater não, pô. O Rogério Ceni quis bater no Palmeiras, quis bater no Neymar, viu, mano? Cara, era... Assim, o futebol, o grande lance é o gol, né? Mas é a apelação, é a apelação. E aí tem sim a pressão, mas como era algo que eu já fazia... Vê se é esse nós estamos nesse... É isso aí. É esse aí. Ô, louco. Entendeu? Então... De novo, ó.
Esse aí não foi? Esse aí foi do Palmeiras antes, né? Foi do Palmeiras. Agora o dele, ó. Quem que era o goleiro do Palmeiras? É do Borges. É o Borges. Legal, obrigado, gente. Obrigado, valeu. Então, assim, e isso aí me rendeu uma história legal, porque depois, quando eu fui pro Palmeiras, cheguei lá todo tímido. Isso foi em 2010, final da Copa, semifinal em janeiro, fevereiro. Abril, mais ou menos, eu fui pro Palmeiras. Aí cheguei lá, tava indo pro campo, CT lá longe, eu tô andando, chega um cara assim, bate no meu ombro. Se você errar um pênalti aqui, você vai estar fudido. Aí eu, caraca, deve ser o presidente, alguma coisa. Depois fui ver o preparador físico, o Juninho, me trollando. E aí, a gente dá risada disso até hoje. Você... Aí, pegando a trajetória, tô seguindo a trajetória aqui, Sim, né? sim. Até aí, vice-campeão pelo Santos. Aí, você chegou aí pro profissional no Santos, como é que foi? Não, então, aí eu tinha um contrato de 1 ano de empréstimo com o Santos. E o principal era, nós jogamos Paulista, a Copa BH e a Taça São Paulo. Então seria o último campeonato antes de encerrar o contrato. Aí acabamos encerrando o contrato antes do prazo término. final, porque teria 1 ou 2 meses ali e não teria mais competições. E aí eu retorno para o Paulista de Jundiaí, no qual eu pertencia, né? Meu contrato era com o Paulista. E aí eu volto pro Paulista e tá no começo de uma preparação da Copa Federação. Então aí eu voltei pro Paulista e agora já direto no profissional. Tá. E aí o treinador, acho que era o Arão, que era o filho do Manuel Maria. Depois teve uma troca, foi o Fernando Diniz, que tinha sido campeão no Votorati, dessa mesma competição. E aí depois ele saiu do Votorati e foi pro trabalhou com o Paulista Diniz? de Jundiaí. Você Trabalhei chegou a em trabalhar com o português. Diniz. Como é que era trabalhar com o Diniz? O Diniz é polêmico, né? O jeito Ele já de vem, jogar, já vem com esse trabalho que ele faz hoje? ele já era Já nesse era. estilo, Já já era era. nesse estilo já. Cara, já era. Eu costumo falar assim, sabe o que eu gosto dele? Porque ele é autêntico e ele é verdadeiro. Ponto. Esses dias até encontrei com ele, onde eu dou aula, eu sou preparador físico, dou aula, encontrei com ele, falei, caraca, eu vou ver ele, porque tinha uma situação lá atrás, que eu vou contar. E ele, pô, não lembrou. Eu falei assim, tá bom, não lembra, tá tudo certo e vai. Porque eu voltei pro Paulista, o Diniz já tinha essa ideia de trabalho, então os trabalhos dele eram sim diferenciados, ele já tinha o acolhimento com os atletas dele, lógico que com um mais, outros menos, mas ele já tinha esse olhar para um todo. O treino com ele já era outra intensidade, era aquilo que ia se fazer no jogo, era essa visão de blocos, tudo aquilo que ele fez lá, ele fez no Audax No depois. Audax. A mesma O coisa. Dax ele foi revolucionário. E com Né? algumas peças semelhantes. Foram as mesmas peças. Saíram do Paulista e o acompanhado no Audax. Depois acompanhado aí Fluminense, o Samuel Xavier daquela época. O Felipe Alves, goleiro. Tem uma galera que o acompanhou ali. Só que quando eu voltei pro Paulista, o meu vínculo antes, naquele primeiro contrato, lembra lá? Era com o Paulista. Sim. Quando eu renovei com um banco que gerenciava todo o projeto Campos Pelé. Nesse meio tempo que eu fiquei no Santos ali, o Paulista caiu da Série B do Brasileiro para a Série C. O pessoal meio que não deu sequência no projeto e o Paulista começou a ficar ruim das pernas. O seu contrato amarrado com o banco. O meu com o banco. Então tinha atletas que eram com o banco, tinha atletas que eram com o próprio Paulista. E aí eles começaram atraso de salário. Atraso de salário nessa época. E o Diniz, por que eu falo que ele era autêntico e já fazia o que ele faz hoje? Ele se preocupava com todo mundo. Putz, espera aí. Teve casos dele entrar na cozinha do clube, pedir mantimento para dar para um cara que, pô, tô com 3 meses de salário atrasado. Deixa eu salvar o hoje aqui. E aí com isso ele ganhava o grupo. Com isso ele trazia todo mundo para perto dele, mas era autêntico. Era genuíno, não era nada forçado, sabe? E aí nesse meio tempo, o clube não pagou 1. O clube não pagou 2. Ô Sérgio, não pagaram. E aí o coordenador que era do Paulista de Jundiaí, que era o Marcos Biasotto, que, cara,
fantástico aí de gestão de base, de coordenação. Tinha ido pro Palmeiras, falou, ó, o Sérgio tinha feito a ponte, conversou com eles, se quiser vem pra cá. 3 meses de salário atrasado, entra na justiça, pede uma liberação ali e sai do Paulista. Os caras fazem até hoje isso, hein? E sai do Paulista. Não é novidade. Até hoje isso, Até hein, hoje. mano? E aí eu saio do Paulista. E aí o único atrito que teve, que eu falo com o Diniz depois que eu encontrei ele de um tempo, é que eu não falei com ele. Então, assim, tem aquela questão que você é influenciado, e aí eu falo para quem tá começando agora, você tem os pais próximos, meus pais ficaram em Minas levando a vida deles. Aqui, da ponte para cá que eu falo, passou o Rio Grande, São Paulo para cá, era eu. É você e você. Eu e eu. E o meu empresário. E aí ele, pô, vamos sair do Paulista pra gente ir pro Palmeiras, vamos sair pra gente ir pro Palmeiras. Saí pra ir pro Palmeiras. Não falei com o Diniz, pedi a rescisão lá, entrou na justiça, ganhei a liminar pra poder ir e fui pro Palmeiras. E aí depois de um bom tempo encontrei o Diniz contra o Atlético de Sorocaba, ele, pô, tá feliz aí agora? Sabe? Soltou uma dessa. Mas foi isso, cara. Aí tive essa influência do empresário. Se fosse hoje, não faria isso. Não faria isso. Porque ele foi campeão no Paulista. O time foi campeão. E depois todos os atletas que saíram mais valorizados. Então saiu Nenê Bonilha, que foi pro Corinthians. O Eldinho, que é o Helder Marçal, lateral direito, foi pro Corinthians. O Hernando Brocador, foi história maravilhosa. O Felipe Alves, o Samuel Xavier. Ganhado mais um. O Brocador era desse time, né? Era desse time. Ele tinha vindo do Mojimirim. Então, perceba, às vezes tem que esperar o tempo de maturação. Você tem que ganhar mais cancha ali. Pô, fica no Paulista, cara. Fica no Paulista, você tá jogando direto. Eram as mesmas competições que depois de um tempo eu joguei no Palmeiras, porque a gente tava no Profissional B. Mas fica ali. Depois você sai mais valorizado, né? Você fez um trabalho bom no Palmeiras. Eu te compenso, fez gol, Isso. passe. Você não foi tão Isso. ruim. Você jogou. Joguei. Não ficou encostado. Joguei, mas hoje vocês estão com, como chama o aplicativo? Conecta Foot. Vocês estão com Conecta Foot, né? Isso. Eu brinco pra quem não é do futebol que é o seguinte, no mercado de trabalho hoje normal, você pode imprimir o seu currículo ou fazer um LinkedIn e você indo atrás de uma vaga do mercado lá fora, você é bem visto porque, pô, o cara tá querendo, ele veio até aqui, ele tem as formações dele. No futebol é o contrário. Se você vai na porta do clube bater, você chega desvalorizado, entre aspas. Agora, se você tem um intermediário que faz esse meio campo, que tem o seu DVD, que tem o seu material, hoje é scout, né? Que tem o seu scout já feito, e se o clube vem até você, é diferente os valores. Não estou falando de preço, né? Estou falando dos valores. Como o clube te enxerga e como você é visto na situação. Então, no Palmeiras foi como se eu estivesse saindo do Paulista e fui pro Palmeiras. Tanto que eu cheguei lá, me ofereceram um contrato de 3 meses. Falei, faz um contrato de 3 meses, ainda era 2010, tinha sido vice da Copa São Paulo pelo Santos, fui jogar o Brasileiro pelo Palmeiras Sub-20. Fomos vice de novo. Vice 2 anos, no mesmo ano, por 2 times diferentes. Só que nesse eu já me destaquei, porque eu fui artilheiro do time, jogamos bem, o Palmeiras não tinha uma boa base na época. Ah, nem se comparava a base do Palmeiras, que é hoje. Que é hoje, né? Era, Não. Cara, eu fico feliz, eu sou um cara que eu fico feliz pela felicidade dos meus amigos, mas também pelo um todo, porque começou-se isso lá com o Biasotto lá atrás, tentando arrumar a casa. O Palmeiras a gente jogava Litoral quando passava de fase, que era difícil, e Palmeiras perdia, mas dava joguinho. No Paulista a gente cansou de ganhar do Palmeiras. Então era um nível que São Paulo estava lá acima, o Santos, depois vinha Corinthians, depois vinha Palmeiras. Mas era muito fraquinho Era na muito base, fraco. né? Muito Era muito fraquinho. fraco. Pela desorganização. E aí quando cheguei lá, teve essa questão desse contrato de 3 meses, só que fui bem, aí renovei por 4 anos. Então depois eu acabei renovando esse contrato por 4 anos com o Palmeiras.
Mas o Palmeiras Contratinho era bom, 4 anos, um contrato bom, né, pô? bom, muito bom. Contrato bom, 4 Muito anos. bom. Só que o Palmeiras era desorganizado, né? Não é o Palmeiras que é hoje, né? Não, A nem, máquina, nem, sucessor. nem de longe. Eu tenho amigos lá até hoje e eu costumo falar que a diferença. Por que que o Santos, todo mundo fala, a água da Vila é diferente? Sabe o que que é? É uma coisa muito simples. No Santos você tem um CT, tem 2 campos do profissional e um campo do 20. Direto a gente estava treinando, vi um treinador lá, não sei se era o Luxemburgo na época ou o Muricy. Enfim. 2010 era o Muricy. Ó, preciso de um zagueiro. Foi o Alex, 2002 foi assim. O Alex estava treinando lá, o cara precisa de um zagueiro, faltou pegar lá, ele tava indo embora, vocês pegaram ele, colocaram lá, arrebentou no treino, já fica aí. Mas era assim que acontecia no Santos. Quando o Emerson da seleção, lembra que machucou o ombro? Sim. Tava no Santos naquela época lá? Sim. Precisa completar um treino para os atletas que não foram para o jogo e o Emerson tava no meio ali. Pega 5, 6 lá. Então, a conexão profissional e base no Santos, ela acontecia já Andava lado a lado, né? lado a lado. Quando os caras precisavam fazer o regenerativo, iam dar uma volta grande nos 3 campos, eles passavam no campo que estava a base treinando, tiravam um sarro, então tinha essa conexão. No Palmeiras era a academia aqui na Barra Funda E a base lá na e a Trabalhadores, base né? lá em Guarulhos. Guarulhos E lá. até hoje, né? E é até hoje, mas aí mudaram o conceito, né? Então, era muito distante. Era muito distante. Na época tinha o Palmeiras B. Então tentava-se fazer uma conexão ali. A gente jogava os campeonatos profissionais, Série A2, Copa Paulista, contra Guarani, Ponte Preta, Red Bull, tudo isso. Mas era um lá em Guarulhos e o outro na Barra Funda. E poucas vezes você tinha essa interação. Bem diferente do que é hoje. Aí você assinou um contrato de 4 anos, tá no Palmeiras B, e não foi pro Palmeiras principal? Cara, nesse Sendo campeonato. artilheiro do... Então, nesse campeonato que eu fui muito bem, que era o contrato de 3 meses, o Filipão estava retornando pro Palmeiras. Se eu não me engano, ele estava voltando de Portugal, que ele tinha sido campeão, ou do Chelsea, alguma desses. Ele foi vice da Eurocopa, né? Eu não sei se era do Chelsea ou do Palmeiras. Ou não, da seleção portuguesa. Que ano? 2010. Vamos ver. Eu sei que ele Pode seguir. estava com Currículo alto. um currículo muito alto, e aí ele retornou pro Palmeiras. E aí nessa época, ele conversa daqui, conversa dali, não tinha redes sociais igual tem hoje. O pessoal acho que nem sabe o que é isso, né? Não tinha Instagram, tava começando o Twitter, e a gente via Cara, burburinhos. que loucura, 2010 ele tava, não, 2009 ele saiu do Chelsea, foi para aquele time Azerbaijão. o Azerbaijão. Isso. Não, Bequistão. o Uzbequistão. Uzbequistão. Ficou um pouco tempo, depois ele foi pro Palmeiras em Ele 2010. foi pro Palmeiras, mas ele Isso tinha aí. ganhado um título de renome no Chelsea, não tinha? Se eu não me engano. Ele foi vice da Eurocopa Ele com foi Portugal. vice da Eurocopa Portugal, Isso, perdeu pra Grécia. Eu lembro que ele chegou. Ele sempre foi referência no Palmeiras, né? Mas pós isso aí, ainda mais. Enfim, ele voltou e aí nessa que o pessoal, vai subir, quem vai subir, sobe, não sobe, ele falou, pô, não vou usar ninguém da base. Vou usar ninguém da base que ninguém presta. Acabaram vendendo assim. E aí não subiu. Acabou não subindo Não aproveitou ali. ninguém. Acabou não subindo ninguém naquele momento. Depois, em outro momento, subiu 1, 2. Acho que o Luiz Felipe e o Gabriel, os 2 laterais. Que na época o Palmeiras tinha uma coisa, jogava os 2 laterais, o direito e o esquerdo, eles invertiam. Era uma loucura e não conseguia marcar naquele empate que teve o gol de pênalti ali. Eles faziam isso, então é muito louco. E aí ele falou, não vou usar ninguém, e não usou. Depois de muito tempo que foi subir um ou outro. Então eu fiquei com um contrato de 4 anos no Palmeiras B. E aí no B a gente tinha a Copa Paulista, tinha a Série A2, fazia todos os jogos de profissional. Tinha uma questão que também o Palmeiras não podia subir, porque tinha um A. Aí ficava aquela coisa, se o B sobe, tem que vender a vaga ou tem que fazer alguma coisa. Então, sabe aquela coisa que você joga, mas não tinha a ambição de
de ascender ali na própria competição. Então era uma competição dura, importante, mas era morno. Vamos dizer assim, era morno. E aí foi isso. E aí foram passando os anos ali. E eles começaram com o projeto de acabar o B. Ah, vamos acabar o B, vamos acabar o B. E começaram a emprestar. E começou a emprestar todo mundo até chegar a findar o Palmeiras B. E essa de emprestar você foi pra onde? Cara, nessa eu fui a primeira vez pro Grêmio Anápolis em Goiás. O Grêmio Anápolis tem uma história Isso, legal. com a idade? Aí eu já tava com 20 para 21, 20 Tô acompanhando a idade, é porque é É. Tá. Então, assim, acabou o campeonato sub-20, o brasileiro, com 19, já foi profissional no B. Tá. 19. Jogamos lá 2 anos, aí depois 20 para 21, fui emprestado a primeira vez no Grêmio Anápolis. O Grêmio Anápolis ele tem uma história legal que acho que poucas pessoas conhecem no Brasil, mas ele chegou a ser o time que mais exporta jogadores no Brasil. Ah, é? Ele é um clube de empresários portugueses que montaram esse time. Antes era Grêmio Iumense em Umas, Goiás. Depois mudaram para Anápolis. E assim como, não sei se vocês percebem isso no Red Bull, pegam os atletas que em potencial dos clubes grandes, o Red Bull tem meio que esse perfil. Lá era a mesma coisa. Então ele detecta, o cara bom ali que não foi aproveitado no Grêmio, no Palmeiras, no Santos. Monta um timinho ali. Pega joias que não foram 100% aproveitadas no outro clube e começa a potencializar Exato. para vender, né? Exato. Quem tá fazendo isso fez muito, foi o Texas com o Botafogo, né? Exatamente. Tanto que eu fui para lá em 2013, 13, a primeira vez. Agora colheram os frutos aí de vários outros jogadores que foram, e o mercado deles é Portugal e toda a Europa. O último atleta que foi para a seleção, o Galeno, era atleta deles. Ah, tá. Então, o primeiro clube que eu fui emprestado foi para lá. Aí eu fui para lá a primeira vez, voltei, e aí já estava mais forte essa questão de encerrar mesmo. E aí já tinham atletas fazendo acordo para encerrar o contrato. Pô, eu tinha 4 anos de contrato, tinham cumprido 2, tinha mais 2 pela frente. Aí fui emprestado mais uma vez, voltei, ainda tinha mais 1 ano de contrato. E aí foi o primeiro baque. E tava recebendo. Recebendo pelo Palmeiras. Mas recebia. Recebia em dia, nunca atrasou nem nada, organizadinho. Mas aí veio o primeiro, um primeiro baque, né? Nós fomos fazer essa rescisão. E aí eu falei pro cara que era meu empresário, sempre foi o mesmo cara. Pô, vamos fazer a rescisão então, apareceu uma proposta aqui da Bulgária. Tá. Veio a carta de interesse, né? O clube manda uma carta para oficializar ali. E como já tinha muita gente já fazendo esses acordos para poder se liberar para seguir ali do Palmeiras, porque ia acabar o B, eu fui lá, fiz o acordo, assinei a carta de próprio punho, pô, esperei. E confiei no cara que era meu empresário. Há anos seu empresário. O mesmo de Desde 14 quando você anos. tava lá, Já Querendo que você estava... ia pra Bulgária. Bulgária. Cadê? E nada. Início eu tinha 1 ano e... menos de 1 ano, 7, 8 meses de contrato. Então tinha uma grana para receber ainda. Cadê a grana? Cadê a Bulgária? Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Mas você não tinha a carta de referência, a carta de intenção da Bulgária? Tinha carta. Evaporou? Onde foi isso? Cara, evaporou. E aí entra... Hoje eu tô falando isso com um pouco mais de experiência, depois de ter estudado. Quando você sai do seu meio, que é um meio de você... o seu princípio de lealdade, você acredita que todo mundo vai ser leal. Então o cara que me trouxe, o cara era muito ponta firme até um ponto. Ele foi muito ponta firme. Muito, e devo ele a esse primeiro passo. Mas depois, como eu fui o primeiro jogador dele, não tinha expertise de fazer algumas coisas. Teve uma outra situação também que eu recebi na época um contato de um cara. Pô, cara, tem 3 histórias assim, que depois eu fui descobrir, depois que eu tinha parado. E foi punk. Quero te levar pro Catar. O cara me chamou, falei assim, putz, quer me levar pro Catar. Na época tava tendo alguns golpes, né?
pessoal abordava alguns atletas, pedia dinheiro, essas coisas. Eu falei assim, fala com o meu empresário. E larguei. Só que era real, era quente a proposta. E aí o cara começou a dar os valores. Você vai pro Catar, contrato de 1 ano, salário de tanto, luva de tanto, ia dar mais de 1 milhão num total lá, e tô falando disso em 2010, 11. Passou um tempo, e aí, o que foi? Não deu mais nada e morreu o assunto. E aí depois entra um outro cara em contato comigo, que falou assim, eu tava com a carta de intenção, né? Porque de repente os agenciadores chegam uma carta para ele procurar alguém daquele perfil, e você tinha um perfil, ou o cara já tinha falado de você, enfim. Foi um outro atleta que era do Santos na época, com as mesmas características, atacante de pontinha, sabe, extremo. Ele acabou indo e não fui. Aí depois eu fui descobrir, que já tinha esses valores e o cara queria receber um pouquinho a mais, sabe? Então ele pediu mais do que o pessoal ia ofertar, o pessoal falou, então não quero. Então foram essas situações, cara. E isso aconteceu mais uma vez que eu descobri há pouco tempo aí, enfim. Coisas do futebol, né? Aí você tava nessa transição, finalizando esse contrato no Palmeiras, tentando buscar um time Bulgária, Catar, essas coisas acontecendo. Tava com quantos anos? 21 para 22. Tava começando a ter que tomar um rumo aí, né? Porque aí não tem lado mais, do outro, né? Aí é profissional, já estava no profissional no Palmeiras, mas dali é para frente, não tem mais. Isso. Não tem. E aí que eu parei de trabalhar com esse cara, com esse empresário. Falei assim, mas eu não tenho contato com ninguém, eu vou para onde? Voltei para esse Grêmio Anápolis, só que agora contrato com os caras. Aí, meu amigo, é você sair Paulista, Santos, Palmeiras e começar a descer no quesito financeiro, no quesito estrutura. A gente está falando de um clube, como a maioria do Brasil aqui, que joga o campeonato estadual e não tem mais calendário. Então você joga ali o contratinho de 4 meses, você faz uma competição. Se você se classificar para uma Copa do Brasil, você joga o segundo semestre. Se não, acabou os 4 meses ali, obrigado, volta na próxima temporada e acabou. E aí foi isso, fiz um contrato com o pessoal lá, uma temporada assim, o primeiro semestre, aí no segundo semestre fui pro Santa Helena de Goiás jogar a segunda divisão, também horrível, falta de estrutura, não pagaram, jogadores ameaçando a não entrar em campo porque não tinham pago salário, o cara, entra pelo amor de Deus que eu vou pagar. É a realidade do futebol hoje, né? Oi? É a realidade do futebol hoje, né? Cara, essa é a realidade. A realidade do futebol é essa daí hoje. E aí a gente acabou entrando em campo, e a gente costuma falar do meio da bola que começou errado, termina errado, bola na trave, passa nas costas do goleiro em cima da linha, precisava de 1 gol para subir, era um empate. Não subimos e também não vimos a cor do dinheiro do último mês, então... E aí foi um dos starts que eu tava, será, cara? E aí eu lembro como se fosse agora, assim, o time que eu comecei a pensar em parar de jogar. Eu tinha eu era um dos mais velhos do time, eu tinha 23. Eu olhei um amigo com 30 e poucos anos, eu falei, cara, eu não quero chegar com 30 e poucos naquela situação ali, não. Não quero, não. Aí deu sequência, joguei o primeiro semestre no Grêmio, o segundo no Santa Helena, voltei pro Grêmio. Aí o Grêmio, primeira divisão do Goiás, aí a gente jogando, campeonato goiano muito forte, principalmente os clubes maiores lá, se pegar Atlético, Goiás. Vila Goiás, era Bruno Henrique, era... Sim. Eu costumo falar que assim, o pessoal parava de jogar ou saía daqui de São Paulo, ainda rendia muito em Goiás. Então você pegava um campeonato dos caras muito experientes, 30 mais ali, 28 mais próximo dos 30. E o time do Grêmio com essa proposta de vender era um time de 20 anos, 22. Eu acabei sendo mais velho com 24 nesse ano. Aí a gente caiu de divisão, teve um descenso. Aí eu falei, cara, vou estudar. Mas fui meio revoltado, nem sabia o que eu ia fazer. Falei, vou estudar. E aí então foi meio que nesse. Aí eu queria chegar. Aí teve essa virada de chave que você desistiu da carreira de futebol
E foi fazer faculdade, enfim, foi estudar, se qualificar, mas dentro do meio do esporte ainda, pelo que a gente entende aqui. Cara, então, foi meio que, eu não acredito em coincidências, mas eu fui encaminhado para esse meio. Porque no primeiro período ali na revolta, falei, vou estudar. Eu não tinha um semestre sem fazer nada, fui prestei o vestibular, passei. Agora você tem que colocar qual curso que você vai fazer. Meu pai é pedreiro em Minas, e antes, na época, eu ajudava ele, eu falei assim, cara, vou fazer engenharia, arquitetura, qualquer coisa, porque eu gosto disso aí. Aí chegou na hora, agora decidi qual é o curso. Eu falei, eu vou jogar 10 anos de bola fora. Aí eu fui educação física. E aí foi isso, aí comecei a fazer o curso, e aí o legal é que você começa, mas você não tá 100% decidido. Aí um treinador me chamou, falou, tô jogando a Série D aqui no Acre, vem que eu preciso de um atacante, a gente vai começar a segunda fase agora. Não tranquei a faculdade, continuei matriculado, fui pra lá, assisti às aulas aqui, estudava e fui jogar. Fiquei um mês, porque era um jogo de ida e volta já de mata-mata na segunda fase, lá em cima no Acre para jogar contra o Ipiranga de Erechim, lá embaixo. Cara, loucura de calendário brasileiro. Eu fiquei 4 meses para receber um mês trabalhado. Não, imagina. Aí eu falei, cara, que isso aqui não foi um sinal para eu parar agora, eu já não sei também mais o que é. E aí eu já estava estudando, não tinha trancado. Aí eu parei. Aí eu parei de vez e aí vim pros estudos. E aí hoje, voltando para os estudos, faculdade, acompanhando, hoje você terminou os estudos, hoje você está envolvido com o esporte, conta um pouco de você agora. Não, mas peraí, nesse período tem uma stalkeada, você foi jogar futebol americano. É verdade, eu achei que eu vou voltar nisso aí. Então foi bem aí que eu parei. E como pintou esse convite aí para jogar futebol americano? Cara, você entendia alguma coisa? Você acompanhava? Já assistia. Tem tamanho pra isso? Provavelmente futebol americano, os caras gigantescos. Não, depende da posição. Você foi, cara, você foi kicker, né? Conheço. Foi kicker. Foi kicker, tá. O futebol americano, eu já assistia. Eu sempre gostei dos testes físicos. Sempre quando tinha teste físico, eu puxava fila nos testes. Eu gostava. Futebol americano, os esportes americanos eu gostava. Por conta da cultura, o estilo, eu gostava disso. Então eu já assisti um pouquinho, não entendia quase nada, mas eu assistia. Eu ficava na frente da televisão ali, sem entender nada e assistindo. E aí quando eu parei de jogar, depois teve até uma frase do Tinga, lembra o Tinga do Internacional? Teve um jantar com ele, ele comentou, o problema é que a maioria dos atletas de futebol, eles não se preparam para aposentar. Depois de muito tempo, isso daí, agora, já que eu fui ouvir isso, eu falei assim, é verdade. Então eu parei. Pensa você ter uma rotina de treinar todos os dias e às vezes 2 períodos, ficar em casa sem fazer nada. Então o começo dessa aposentadoria foi bem sofrido, cara. De dormir, sonhar que estava jogando bola, aí acordava assim, todo suado, lençol da cama suado, porque você estava ainda vivendo aquilo ali. E aí o futebol americano apareceu num convite de um amigo. Falou, vai ter um teste lá, vamos lá. Pô, eu tava jogando profissional até um mês atrás. Os testes era correr, dar um tiro de 40 jardas e fazer abdominal. Pô, aí na hora que eu fiz, todo mundo... Uau! Aí comecei a treinar. E aí tinha que selecionar ali. O que você quer de posição? Eu falei, cara... O meu tamanho não vou dar pra segurar os caras. Eu falei, eu vou de kicker. E aí kicker... É a posição que você tem 3 momentos que você chuta, ou para iniciar o jogo, ou para devolver a bola, ou para marcar um ponto extra. Só isso, você chuta e senta no banco de novo. Então você não participa. Você vai ter contato físico, né? Não. E aí fiquei 1 ano no Corinthians. Só que aqui no Brasil aí começa a ter uma coisa que eu falo que é legal. Quando a gente sai de uma bolha futebol e começa a olhar para outros horizontes. Comecei a vivenciar outros esportes. Depois eu vou falar disso aí. Comecei a vivenciar outros esportes. E eu fui ver que o futebol americano no Brasil era muito amador. Então você tinha que pagar para jogar. Tinha uma viagem no Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá, tinha que pagar a passagem, pagar. Eu falei, pô, não. Pulei fora. E aí meio que foi quando encaixou, já estava estudando, encaixou o esporte universitário.
Então eu consegui uma bolsa universitária ali pela Unip, me formei pela Unip, fiz pós-graduação pela Unip, tudo através do futebol. Teve até parceria com o Osasco, com o Audax. Então tudo aquilo que a gente vê, que a gente visualiza de esporte universitário lá fora, tem aqui dentro do Brasil e não é conhecido, né? Não é divulgado. São poucas as universidades que fazem isso, mas tem essa oportunidade. E digo que eu parei com 24 anos sem lesão nenhuma. E eu tinha várias oportunidades que eu não conhecia e só fui conhecer próximo dos 30. Eu poderia ter ido pleitear uma bolsa de faculdade nos Estados Unidos, por exemplo, que hoje tem várias empresas que levam os meninos daqui para estudar e através do esporte lá. Atleta, depois eu treinei um atleta que era atleta militar. Então você representa o seu país também com futebol, que foi um pouco daquela conversa que o Amoroso falou aqui na resenha com vocês, né? O cara só se vê jogando na Série A. Mas o cara que gosta... Não, Djalminha. Djalminha, desculpa. Isso. Ele Os dois jogaram no Guarani, né? Os dois são craques, dá pra confundir, né? O cara só se vê jogando na Série A. Mas o cara que ama o futebol, ele tem algumas possibilidades, sabe? Ele tem algumas ramificações que ele consegue aproveitar do esporte para o bem próprio, que pode não ser o financeiro, mas você vai ter uma faculdade americana. Sim. E você falou isso, nos Estados Unidos hoje pratica-se muito mais, né? Você mesmo conseguiu se formar através do esporte aí. Se tivesse uma universidade americana, com certeza teria uma formação num país de primeiro mundo, mas mesmo aqui você se formou pela uma universidade grande aqui, pós-graduou, hoje é um profissional do esporte, graças ao que você construiu com o esporte chegou, né? Isso é importantíssimo. Então, e aí vim para esse lado, e aí comecei a ter contato com outros atletas, fiz uma formação internacional de treinamento, e isso me possibilitou trabalhar com mais de 26 esportes, né? Hoje a gente atende dessa maneira. E aí comecei a ter contato com atletas olímpicos. Eu falei, caraca, esse cara aqui... Um dia que eu conheci o Leandrinho Barbosa, caraca, peraí, o que esse cara tá fazendo aqui? E o cara, gente boa e simples. Então, aí eu comecei a virar preparador físico. Aí a chavinha mudou. Aí que foi que a chave mudou? Aí que a chave mudou. Depois dessa formação, eu entendi que dá para o atleta fazer um treino do esporte. Atleta não gosta de jogador, vou falar do jogador, ele não gosta de academia. Mas dá para o cara fazer um treino pro esporte no ginásio, na academia, seja qual for o nome, dá para ele treinar específico nesses espaços. Que é o que hoje todo mundo conhece, tem um boom desse tipo de trabalho, né? Todo mundo fala que o futebol ficou físico, tem uma história por trás disso. Eu comecei a aprender a gostar de história e fui pesquisar. Então foi depois dessa metodologia que tudo clareou, e aí eu comecei a vir, voltei pro esporte, voltei pro futebol, mas já com a cabeça de preparador físico, de treinador. Agora uma pergunta para você, Tindurim. A gente vê hoje, muito jogador tem o seu personal. O que está acontecendo nos clubes? Os caras não estão dando treino específico? Os caras têm que fazer um fortalecimento fora? Ou é medo de lesionar? Que nem antigamente fala assim, putz, o Zico terminava de treinar, batia 200 faltas. Mas hoje os caras acabam o treino. Sim. Os caras não treinam mais, né? Sim. Outros fundamentos, porque pode lesionar ou tem que ser um treino específico? Cara, tem um meio termo disso. Eu costumo falar que eu peguei a transição dessas duas gerações, né? Eu peguei os caras mais antigos, como eu falei lá na época do Paulista, e eu ficava aqui na arquibancada aqui olhando os caras. Era depois do treino o Rodrigo Fabri ir lá e bater, sei lá, um tanto de faltas. E hoje já não tem mais. Então eu fui pegando, a minha geração meio que pegou, querendo ser camisa 10, quando chegou na nossa vez a extinção do camisa 10. Entendi. Então tem a questão cultural e dentro disso foi inserido uma outra cultura. Eu descobri que eu tinha esse lado para preparação, e aí, curiosamente, eu fui abrindo a mente e procurando outros esportes. Isso nem começou no futebol. E aí, lendo a história do Jordan, por exemplo, eu fui ver que lá atrás, quando eles perderam uma final na NBA,
Ele estava tão pé da vida lá que ele falou, não vou tirar férias, vou contratar o meu personal, porque aí eu estudo outros treinadores. Eu vou contratar um treinador particular para mim, para eu me preparar para a próxima temporada. Então isso aí começou lá atrás. Por que isso acabou vindo para o futebol? Antigamente vocês vão lembrar que tinha muito pré-temporada. Então os caras iam pra Atibaia. Isso. Era o rei da Atibaia. Rei de Atibaia. Bourbon Atibaia, o Otávio Luxemburgo lá com os times. Eu tenho uma recordação de lá que a gente foi fazer um amistoso com o Atlético Mineiro. Tardelli, Ricardinho, aquele timaço do Atlético Mineiro no Paulista. 0-0, opa, vai dar. Querendo de igual pra igual, mas os caras fizeram assim, 5-0, acabou o jogo. Então antes, tinha esse período que era de pré-temporada. E aí falando da preparação física em si, pré-temporada era o período que você ia fazer tudo de base, para que depois na fase competitiva, a gente divide assim, ó, fase pré-competitiva, fase competitiva e depois uma fase de destreinamento, que seria as férias, para o cara dar uma resetada e voltar tudo de novo. Esse é o ciclo básico. Hoje não tem mais esse período, ou esse período que antes eram de 3 meses, ele é de 1 mês só. E aí hoje eu sou obrigado a falar para um atleta, que depois eu fui preparador físico de clube também, que pré-temporada não serve para eu deixar nenhum atleta em forma. Eu não vou deixar nenhum atleta em forma na pré-temporada. A pré-temporada serve para eu deixar ele o mais apto possível para ele entrar em campo. Então eu tenho que diminuir a chance dele se lesionar, eu tenho que ir gradativamente deixar ele numa condição para ele entrar em campo. Em forma física ou na melhor forma física, vai ser no decorrer de um campeonato paulista, por exemplo, que é o que a gente vê hoje. Que é um campeonato mais leve, né? É um campeonato mais leve. Então, por isso, por conta dessa demanda de tempo, os atletas não conseguem fazer a pré-temporada nos clubes. E aí isso começou, ao meu ver, mais de fora para cá, quando teve... falar especificamente aqui do nosso futebol brasileiro, quando teve um boom de Zé Roberto voltando, que foi um dos referências nisso, voltou da Alemanha. E aí, quando eu assumi um clube, eu bati um telefone pro Magu, que é o preparador físico do Palmeiras, que a gente se conhecia na época. Falei, Magu, como é que é e tal? Falei, cara, o Zé sempre foi referência, ele chegava 1 hora antes, fazia os trabalhinhos dele preventivo de lesão, antes chamava assim, fazia os trabalhinhos dele para depois fazer o do grupo. Então começou a construir isso. E aí veio o Rafinha do Bayern, veio 2019 para cá, um pouco antes da pandemia, que deu esse boom de vir muitos atletas nossos aqui brasileiros que vieram da Europa, eles já vieram com essa cultura, com essa Douglas Costa, Felipe Melo, o Rafinha, o Diego, né? Então esses caras vieram com essa mentalidade de fazer um extra lá fora. Tem um livro do Paulo André que ele conta essa passagem no Nice da França também. Assim, cara, vocês estão voando. Era o Paulo André e o Grafite, não conhecia mais ninguém. Eles tinham um fisioterapeuta deles que treinava e fazia um cuidadinho ali. E aí os caras começaram a voar. Os gringos lá no país deles, o pessoal na França, o que vocês estão fazendo? Não, vai lá na garagem do Grafite, que tinha uma maca lá e o cara ajustava. Então, isso já vem de um tempo para cá. Por conta do calendário, por conta de ter menos tempo, isso se potencializou. Agora, o outro lado, que eu fui preparador físico de clube e sou ainda personal ou preparador físico particular. O clube não consegue, não tem tempo. Se for pensar nos clubes maiores, eles têm 3, 4 preparadores físicos. Então dá para individualizar. Hoje tem uma estrutura para isso nos clubes maiores. Clubes pequenos que tem 1, 2 preparadores físicos, dá para individualizar? Nem sempre. E aí em vários congressos, estudos que eu tenho frequentado hoje em dia, com vários preparadores que são referência, teve aí o Antônio Carlos, que era do Flamengo na época do Domenech, o que era preparador do Diego. O nosso trabalho é trabalho de complemento. Então hoje a gente usa essa palavra, é complemento. Complementar o quê? Aquilo que o clube não está conseguindo fazer naquele momento. Você pensa que o cara passa no clube 2 horas de treinamento,
né? 2 horas de treino em si, que pode ser um pouco menos, ele tem uma jornada de chegar, de se trocar e tal, eu tô arredondando para cima, 2 horas. Só que o dia dele tem 24, o que ele vai fazer depois? Então, o meu primeiro atleta foi o Felipe Santana, que jogou no Borussia, teve uma carreira lá de Champions League. Eu conheci ele nessa academia que eu trabalhava, que eu fui estagiário. E ele tinha tido uma lesão no Atlético Mineiro, estava voltando e foi para Chapecoense. E aí precisava de alguém para acompanhar ele, porque ele vinha de 1 ano parado e tinha que fazer algo a mais para poder chegar. Então eu fui com ele para Chapecoense, no primeiro campeonato pós-pandemia, 2021, né? Portões fechados, aquela coisa toda ali. E fui lá para poder auxiliar. Então fazia o trabalho no clube, me apresentei, na época era o Humberto Loser, falei com o Marcelo, que era o preparador físico, olha, eu sou o personal do Felipe, tô aqui para ajudar no que precisar contar comigo, e a gente sempre tenta fazer esse caminho. Entendi, né? sempre o caminho junto com o clube, com o preparador. Exato, porque senão não funciona. Só que ainda era novo essa questão. Então tinha uma resistência. Hoje já se quebrou essa resistência. E aí eu tinha alinhado com ele. O que você treinou? Não, eu treinei força. Pô, vamos fazer uma mobilidade aqui. Não, eu fiz resistência lá, o treino foi de 2 horas. Tá, preparava o recovery dele. Então preparava a bota, fazia tudo que precisava para recuperar ele, para ele estar bem pro outro treino do outro dia. Então tem muitas... Pra não aumentar a carga, né? Para não aumentar a carga. Então tem muitas coisas para se fazer. Lógico que com estudo, que com controle de carga, via lá o que ele tinha treinado. Às vezes o pessoal passava a planilha do treino, às vezes não passava, e aí eu passava a minha. Então era meio que esse trabalho, sabe? Você tem que se entender bem com o cara do clube, né? Totalmente. Se o cara não for com a sua cara... Totalmente. É porque tem uma visão que é o seguinte: o clube é o gestor de tudo. O atleta é funcionário do clube. Eu sou funcionário, entre aspas, do atleta. Lógico que a gente não quer que aconteça nenhuma lesão, nem nada, mas se acontecer, quem é o maior prejudicado é o clube. Porque ele perdeu a mercadoria dele e ele vai ter que ficar ali X tempo sem um atleta. Quem é o maior preocupado nessa situação é o clube. Até eles entenderem que isso vinha mais para colaborar do que para ser um cabo de guerra, então teve um pouquinho dessas resistências, sabe? Não só comigo, mas com vários amigos que eu conheci, que eu conversei, e de tudo que a gente estudava aí. Então, e aí depois isso acabou se... Teve um caso no Flamengo também, que teve uma resistência aí, na época que era o preparador do Diego, se eu não me engano. Mas depois isso foi se abrandando, teve uma comunicação melhor entre todas as partes aí, e hoje está o que é. E hoje você faz todo esse trabalho de personal. Hoje você se transformou num personal e num preparador físico, posso dizer isso, né? Toda a base do futebol te ajudou, com certeza, muito. Até hoje deve te ajudar, né? E hoje você atua. Hoje eu vi também algumas coisas. Você é meio que um multiesportista, né? Fazendo algumas coisas, tal. Exato. Como é que é esse? Qual que é o seu momento atual aí? Prova de resistência. Exato. Deixa o cara ficar quietinho, mano. Não dá, não consegue. Vontade de andar de bicicleta, escalar. Fazendo assim a carreira, fazendo a trajetória, Minas, litoral, futebol. Fez essa transição aí muito interessante, legal, para a parte de preparação física, a parte de educação física. Teve trabalhos de sucesso aí, como você colocou. E hoje você faz esse trabalho ainda de preparação, mas você também é meio que multiesportista, né? O que é? Para fechar com a hora. Ele tá fechando com chave de ouro, chegando nos 30 anos com chave de ouro. Multiesportista, né? Cara, o que eu percebi? Fechar com chave de ouro e fechando a vida esportista aí com chave de ouro, né? O que eu percebi? Você ser treinador é uma coisa. Você ter vivenciado na pele é outra coisa. Então teve casos, por exemplo, quando estava lá com um atleta na Chapecoense, o cara soltaram uma nota na imprensa que ele ia ser dispensado. E aí o cara tava cabisbaixo e tal, soltaram uma nota na imprensa, mas o clube não falou nada. E o cara, ele era meu atleta. Treinava, eu fazia o trabalho também dele. Ele, vou lá, vou conversar e vou embora. Eu falei, calma.
O clube falou alguma coisa? Não, não falou, mas você ouviu por quem? Não, porque saiu na rádio. Calma. Ele foi afastado do clube, ficou treinando separados ali, mas não falaram mais nada pro cara. Falei, ó, e isso é uma da importância também de ter o preparador físico particular. Porque assim, preparador físico todos nós somos. Personal é o cara que atende 1 para 1, né? Que acabou tomando essa conotação. Eu falei, treina, porque se você não tá jogando, você tem que treinar mais para quando tiver a oportunidade você tá no mesmo nível. Então era sempre esse bate-papo que eu tinha com os caras. O que tem que fazer um cara que tá ficando no banco de reserva? Ele tem que treinar mais, porque quando der a oportunidade dele, ele tem que estar no mesmo nível. Se ele está treinando menos, ele não pode destreinar e tem que estar pronto o tempo inteiro. Aí eu falei isso com ele. E aí a Chapecoense tinha sido campeã da Série B em 21, aí 22 foi para a Série A e foi nesse momento. E aí ele estava encostado, machuca um, o outro suspenso pro cartão, volta ele pro treino. Machuca um, outro suspenso pro cartão, ele volta para jogar. Primeiro jogo dele, rabisca, vai lá e faz o gol. Falei, tá vendo? Espera. Mas eu só pude ter essa leitura porque eu passei aquilo ali, eu joguei. Então, me ajuda muito ser treinador e eu ter vivido tudo que eu vivi. E aí, quando eu venho para abrir um pouquinho a mente, eu falei que essa especialização aí que eu tive de saber organizar e periodizar, nós treinamos mais de 26 esportes, se for o caso, eu comecei a observar que tinha uma demanda para atletas amadores, para praticantes de esporte, para esportistas, que não tem uma organização, que não tem uma agenda semanal, quando que você pode treinar. A maioria tem os seus trabalhos. Qual é o melhor dia para eu encaixar um treino? Qual é o melhor horário? Então eu falei assim, opa, isso aqui eu já tenho do futebol. Porque você chegava lá, tava a programação montada. Eu pego isso daqui, trago para cá, só vejo o principal que é o trabalho do cara, porque ele não é profissional disso. Ah, trabalho tal dia, tal dia, tal dia. Encaixa um treino aqui. Encaixa o outro treino aqui. Você tá bem? Tô bem. Segue. Deu certo. Não tô bem. Tira daqui e põe aqui. Deu certo? Você tá bem? Tô bem. Segue. Então, a organização de uma equipe profissional, de um atleta profissional, poder proporcionar isso para quem é amador, para quem é um esportista amador. E hoje, então, você atua, assim, tem N alunos, esse nome seria esse? Isso, alunos? Isso. Em alunos que você dá toda essa assessoria. E aí, além do esportiva. treino, eu falei, cara, o que passa? Eu conheci a minha esposa numa corrida de aventura, e aí vim para esse lado, corrida de aventura, trail, agora tô fazendo as corridas, o momento atual é desse, de especialização no trail, então fiz uma prova que é uma das provas mais importantes do Brasil, e aí quando eu cheguei lá, atletas da seleção brasileira de skyrunning, que são de corrida de aventura. Fui ver o pessoal correndo agora em Chamonix, na França, no Ultra MB. Falei, opa, peraí, aqui o nível tá legal. Só que para eu acessar essa rapaziada, eu preciso estar praticando. Então eu fui lá e fiz uma prova. Já era encantado, me encantei por conta de ser o esporte. Tem um lema que é sinta-se bem e jogue melhor. Sinta-se bem e pratique melhor. Você que não é esportista tem que sentir bem, tem que ter saúde. Você que é esportista, você tem que praticar melhor o seu esporte. Eu gostei, repete o lema. Sinta-se bem e jogue melhor. Porque quem é esportista tem que se bem, quem já é atleta tem que jogar melhor. Quando eu falava isso, performance, mas você só treina atleta. Não, hoje eu tenho atleta de tênis, corrida de aventura, de trail, atleta de futebol, tem um amigo que está no Náutico agora. E aí a gente conversa, como é que tá? Tá bem? Não, eu tô precisando disso. Contando a rotina lá, que jogaram na terça-feira, só ia chegar em casa quase na quinta. Sabe? Então o que você pode fazer para esse cara que tá preso na logística de viagem do Campeonato Brasileiro? Pô, passa alguma coisa para ele fazer no hotel ali, via videochamada, para ele não ficar 2 dias parados. Então é nesse intuito, é facilitar a jornada, organizar. E depois o resumo final é dar o treino, mas por trás disso é organizar toda a gestão de treinos e performance dos alunos. Legal. A gente está quase chegando no final aqui, mas a história é bem interessante. É legal essa trajetória, né? Você foi conduzindo, né?
Sim. trajetória de garoto, atleta, o quanto você foi aprendendo como atleta. Acho que o momento decisivo ali de você falar, cara, agora eu preciso decidir, eu vou decidir por estudar, já que eu não, por N motivos, não consegui seguir na carreira de futebol, mas sempre envolvido com o esporte. E o quanto que você aprendeu no esporte em todos esses seus anos te ajuda hoje e faz com que você seja um profissional aí com N alunos. Sim. E hoje, quem quiser te encontrar, como é que faz? O cara quer te encontrar. Recadinho naquela câmera ali. Como é que ele faz para quem quiser te encontrar, que está nessa situação que... Tá. Hoje a principal acaba sendo o Instagram, né? Que é wtindurim, Tindurim com M no final. Acaba sendo a porta de entrada, porque ali eu acabo compartilhando estratégias e foi isso que me levou a ser preparador físico de um clube profissional. Ótimo, legal. Então eu era Pode preparador falar qual foi o clube? no Goianese, em Goiás. Goianese, Jogamos a primeira divisão lá. E na época eu compartilhava tudo que eu fazia com o Felipe Santana. E eu falava o porquê, treinou assim no clube, eu tô fazendo isso. Os bastidores que ninguém mostra, mas por que eu decidi mostrar isso? Porque é o que ninguém vê e o que todo mundo gostaria de ver. O que o jogador de futebol faz? Às vezes o treino lá tá fechado. Então eu comecei a mostrar esse lado com o Felipe, depois com o William Oliveira, que está no Vitória hoje. Comecei a mostrar um pouquinho disso. E aí um treinador que tinha sido meu treinador, eu fui atleta dele, ele estava fazendo os cursos de especialização da CBF, falou, ó, na CBF hoje o que está falando da preparação física é isso que você está fazendo, não é musculação, não é nada, é esse tipo de trabalho. Quer trabalhar comigo? Eu falei, agora. Aí assumi um time com 29 anos, 30 anos para ser preparador físico. Que também te deu bagagem para você estar hoje como Onde preparador você tá, né? físico. Legal. Exatamente. Bacana, cara. Uma baita história, assim, de superação, de ter saído de casa cedo vindo pra cá. E o legal quando termina com sucesso, né? Que hoje tá aí um baita preparador aí. Sim. E além de um multiesportista, né? Trail, é escalada, é bicicleta, é Se olha o tudo. Instagram do cara, fica Você cansado. vê o Mano. Instagram dele, você quer aprender esporte? Olha o Instagram dele que toda hora ele tá fazendo um esporte diferente. Mas bem legal, cara. Bem legal o bate-papo. Wellington, agora nós temos aqui uma O Nico tem sempre a pegadinha final, é sempre com ele. Boa. jogadoraço, gênio ou craque. Eu vou falar o jogador, você classifica ele. Tá. Ronaldo Fenômeno, Gênio. Gaúcho, Gênio. Romário, Gênio. Neymar, Gênio. Pô, tá fácil. Calma. Tá fácil, velho. Vini Júnior, Gênio. Rodrigo Raio, O Vini Júnior craque e o Rodrigo gênio. Estevão, Cara, o Estevão craque. Pode se tornar um gênio. Arrascaeta, Gênio. Alex Cabeção, Gênio, gênio, gênio. Marcelinho Carioca, Cara, craque. Zico, Gênio. Roberto Carlos lateral, Craque. Marcelo, Cara, o Marcelo, eu boto ele de craque pra gênio. Craque. É, Marcelão semigênio aí, né? Pra mim. Ele tá quase ascendendo pra Diego Ribas, craque. Gabigol, Craque. Memphis, Craque. eu, Tonico. Craque também. Muito bom. Tem mais uma aqui, ó. Eu vou te falar 4 camisas 10 Sim. que você colocaria ele na seleção hoje. Você tem os 4 para escolher. Neymar, Sim. Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Rivelino. Quem você colocaria? Cara, a camisa hoje, 10 da seleção hoje. Nesses 4. cara, eu não penso muito, porque ele foi meu ídolo master, assim, que foi o Gaúcho. Tudo que eu tentava fazer em campo era por conta dele, tanto essa história, né? De novo, Robinho, pô, me via mais característica de Gaúcho, como eu falei, era mais dar um passe e ter genialidade de enxergar o jogo do que o drible em si ali, rabiscar. Mas o Gaúcho, pra mim, é o craque um pouquinho só, mas tá à frente desses outros. Muito bom. Beleza. Show? Obrigado, cara. Valeu. Eu que Valeu. agradeço. Pela presença, parabéns Obrigadão. pela carreira, parabéns Obrigado, pelo Tindurim. trabalho aí. Pessoal, obrigado pela audiência. Não esquece de nos seguir. Lembre-se sempre, www.conectafute.com, plataforma que veio para democratizar o futebol. Você que tem o sonho de ser um jogador de futebol profissional, como o nosso convidado aqui foi,
quer entender um pouco mais do futebol, procurar profissionais, agentes e afins, acessa lá www.conectafute.com e ingresse no mundo do futebol. Vamos que vamos. Obrigado, pessoal. Valeu! Boa noite. Boa.